Jonas, capítulo 1. Nos diz assim, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, que é santa, inerrante, infalível. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugira da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Queridos irmãos, Jonas, como vocês sabem, é um dos livros mais emblemáticos, significativos e profundos de toda a palavra de Deus. Isso porque conta a respeito de um homem, um profeta do Senhor, que haveria de anunciar uma mensagem, chamando um povo ao arrependimento, e comissionado pelo próprio Deus. E vocês devem saber que Jonas é um dos livros mais atacados pelos liberais, os teólogos liberais. Os liberais, por exemplo, não creem que esse livro é de fato inspirado por Deus. Isso porque eles não acreditam em milagre. Então, se você disser aos liberais que este livro é inspirado, talvez você será ridicularizado. Eles não creem, por exemplo, em Gênesis, na sua literalidade também. Isso porque eles vão dizer: como pode um grande peixe, uma historinha de um grande peixe, engolir um homem? Então, assim, eles têm essa dificuldade de lidar com o texto sagrado. No entanto, nós sabemos que toda a palavra de Deus é palavra de Deus e não apenas contém palavra de Deus. É inerrante, infalível e autoritativa. E qual resposta, então, nós podemos dar a essas pessoas que criticam, primeiramente, antes de caminharmos aqui no texto, a respeito
do livro do profeta Jonas. Vocês devem lembrar, ou talvez vocês saibam, de uma história de um homem chamado James Barclay, que em 1981, salvo engano, sofreu um ataque, caiu onde estava pescando com seus amigos e foi engolido, segundo a história diz, por um grande peixe. Irmãos, mas ainda que essa história seja questionável, as pessoas questionam o conto dessa história, mas colocaram lá na sua lápide, por exemplo, um tipo de Jonas. Mas a grande ideia que nós precisamos ter aqui diante desse texto é que nós não precisamos de história ou histórias para comprovar a autenticidade da palavra de Deus. Isso porque nós temos uma das maiores comprovações que essa história é de fato verídica. Em Mateus capítulo 12, verso 38 e 40, Jesus cita o livro de Jonas, a pessoa de Jonas, como algo realmente que aconteceu, histórico. Desse modo, irmãos, a grande questão, não sei se vocês também percebem isso, eu creio que sim, não é o fato de um peixe ter engolido, ou uma baleia, um homem, mas sim, como diz o capítulo 4, a misericórdia de Deus ser estendida para mais de 120 mil pessoas, Deus salvando poderosamente aquelas pessoas e refreando a sua ira. Isso nos mostra aqui muitas lições. Eu creio que eu e você já tivemos muitas pregações sobre isso, muitas leituras, muitos contos. No entanto, é necessário, eu quero chamar sua preciosa atenção nesta noite, para observarmos numa outra perspectiva. Veja, todo o texto contém apenas uma verdade, nós não temos várias verdades nas perícopes da Bíblia, mas nós podemos examinar de uma forma diferente, dando ênfase em detalhes diferentes. E eu quero chamar sua preciosa atenção desse modo nesta noite, para olharmos os atributos de Deus, como nosso pastor Pedro Felipe leu aqui no início do culto, o Salmo 139, onde é narrado ali os atributos de Deus, não é? E no capítulo 1 do profeta Jonas, nós também temos relato aqui, não apenas a questão do profeta fugir de Deus, mas Deus mostrando a sua magnitude, a sua majestade, a sua beleza, a sua grandiosidade. Por isso o tema que eu dou a este sermão é os atributos de Deus diante da desobediência humana. Eu queria, irmão, discorrer com vocês um pouco mais a respeito aqui do contexto e tudo mais. No entanto, para que o sermão não fique tão longo, vamos caminhar rapidamente, então, para as lições que teremos aqui para nós nesta noite. Hoje fugiremos um pouco dos moldes presbiterianos, que temos o costume de trabalharmos em 3 pontos. Nós veremos 4 lições nesta noite aqui, à luz deste texto que acabamos de refletir. A primeira lição que nós aprendemos aqui diante desse texto, que vocês já conhecem, não é? O contexto ali de Nínive, um povo cruel que matava o povo, e Jonas tinha uma relutância em seu coração com aquele povo, então ele tem uma indignação com o próprio Deus, e há uma relutância dentro do seu coração, mas Deus então comissiona Jonas, esse profeta, que era obediente, era crente, mas tinha uma dificuldade de entender o amor, a misericórdia de Deus. E qual é a primeira lição que nós podemos tirar deste texto então? Qual é o primeiro atributo que nós podemos ver? Deus mostra, meus irmãos, a primeira lição, a sua santidade. Deus mostra a sua santidade diante da primeira lição, no verso 1 e o 2, se você ver comigo aí, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. A primeira menção que Deus faz ao profeta Jonas para pregar aqueles ninivitas, aquelas pessoas, os transgressores, os pecadores, é porque a sua malícia, a palavra no hebraico aqui pode ser também traduzido como maldade, sujeira, algo que não cheira bem, subiu até a mim. Isso mostra, irmãos, que todas as vezes que pregamos a palavra de Deus, nós não estamos apenas pregando para recebermos um resultado. É claro que todo aquele que prega a palavra de Deus tem o desejo no coração que a pessoa se converta, que a pessoa se arrependa. É o desejo do nosso coração. Mas a grande ideia e o grande propósito de Deus nos comissionar para pregarmos a sua palavra é mostrarmos a sua majestade, a sua magnitude, a sua beleza e a sua santidade. Então, aquele povo estava transgredindo, e vocês devem ler, quando
vocês devem observar quando nós notamos, lá nos livros dos reis, dos profetas, e vinha a sentença dizendo, e esse rei que assumiu esse reinado no tal ano, fez o que era mal perante o Senhor. E todos tinham uma expectativa de vir um rei prudente, servo do Senhor, e consertar ali o que estava acontecendo. E isso foi acontecendo, e Deus então se irou. É como se um copo de água estivesse já transbordando, e não aguentasse mais uma gota sequer. Era isso que estava acontecendo com Deus e com aquele povo, com a situação que estava acontecendo. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, é sempre bom lembrarmos que o nosso Deus é santo, por isso que nós pregamos. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, faz uma das orações mais bonitas da Bíblia. Ele diz, ó Deus, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Abacuque 1,13. Ou seja, não é a ideia de ver e contemplar, não é isso, porque Deus vê tudo, mas é ver e ser conivente, é ser participante daquilo. A Bíblia diz no Salmo 7 que Deus sente indignação todos os dias. A Bíblia diz no Salmo 5 que Deus já desembanhou a sua espada e vai ferir todo aquele que não se arrepende. Portanto, quando eu e você pregamos a palavra de Deus, quando eu e você queremos anunciar a palavra de Deus, é mostrar às pessoas que nós somos diferentes daquilo que Deus é. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é santíssimo. Vocês devem lembrar que no capítulo 6, o profeta Isaías, quando descreve aquela cena dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas de suas vestes cobriam o templo. Serafins voavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e com as outras 2 cobriam os pés, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que as bases do limiar se moviam à voz do que clamavam, ou seja, os serafins, que as criaturas mais majestosas de Deus, que não tem pecado, que não viu a corrupção, mas não consegue cantar outra coisa, senão, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como você tem pregado, meu querido irmão, a palavra de Deus? Como você tem abordado as pessoas? Quando nós oramos, Senhor, santificado seja o teu nome, o que significa isso, pastor? Será que eu devo orar para que Deus seja mais santo? Não, porque Deus é perfeito. Nós não podemos acrescentar nada em Deus e nem tirar. Ele é pleno, ditoso, completo. Deus é totalmente perfeito. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é para que as pessoas que nos assistem vejam quão santo é o Deus que servimos. Era isso que Deus estava comissionando Jonas para fazer. Diferente daquele povo que transgredia a lei, diferente daquele povo que não obedecia aos mandamentos de Deus, Jonas deveria viver para mostrar a santidade do Senhor. Irmãos, a santidade de Deus é, segundo alguns estudiosos, eu gosto muito de um livro de um homem de Deus chamado A.W. Pink, que tem um livro chamado Os Atributos de Deus, e ele diz algo ali interessante. Ele diz que o atributo da santidade de Deus é o atributo que coroa todos os outros atributos de Deus. Por exemplo, o amor de Deus é um amor santo, a justiça de Deus é uma justiça santa, a ira de Deus é uma ira santa, ou seja, a santidade coroa todos os atributos de Deus. O nosso Deus é santíssimo. E quando eu e você, querido irmão, querida irmã, pregamos a palavra de Deus, é necessário mostrarmos quem esse Deus é. Ele é santo. Hoje as pessoas ridicularizam o nosso Deus. Talvez por conta que eles são incrédulos mesmos, têm um coração endurecido, mas será que também não é porque nós não apresentamos quem esse Deus é, conforme os profetas diziam, anunciavam, pregavam a pessoa de Deus? Se nós olharmos, irmãos, profeta Isaías, Jeremias, Sofonias, que fala a respeito do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, nós notaremos que muitas vezes a abordagem que nós vemos por aí é um tanto diferente do que nós falamos ou que nós vemos na palavra de Deus, que nós enxergamos na palavra de Deus. Por isso, a primeira lição que eu e você devemos ter em mente é que nós devemos pregar
porque Deus é santo, e tudo que foge em conformidade à sua pessoa, à sua majestade, magnitude, contraria o seu ser, e ele fica então irado, ele fica irado. Hoje, irmãos, é lamentável, porque muitas pessoas não mostram quem Deus é de fato, a sua santidade, a sua majestade. Daí escrevem músicas, não é? Você já deve ter ouvido uma música que é um horror, que fala que quando Deus desenhou a pessoa, estava namorando, achando que Deus namora, achando que Deus é um rapaz que simplesmente dá uns tapinhas nas costas e trata as coisas de forma relativa, conivente. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós notamos em Hebreus capítulo 10, versículo 31, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é santo. Então pregue a santidade de Deus, mostrando quem esse Deus é, quem esse Deus de fato é. Segunda lição, diante desses atributos aqui que nós podemos tirar e ver e observar, Deus também, irmãos, agora, diante daquela comissão, mostra a sua soberania. Deus então está comissionando o profeta: vá e pregue, porque a malícia, o pecado, o cheiro ruim subiu até mim. Será que Jonas obedece? Nós já sabemos a verdade, não é? A resposta. Veja aí comigo o verso 3. Jonas se dispôs, ou seja, se levantou, se colocou à disposição. Mas para quê? Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, veja que aqui uma lição interessante, que Jonas vai descendo. Ele vai cada vez mais para longe. A ideia do hebraico aqui é que ele estava cada vez indo mais para o fundo. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E como Deus mostra então a sua soberania? Usando a natureza. Nosso Deus que servimos, além de santo, Ele é soberano. Ele usa a natureza ao seu favor, porque Ele manda em tudo. Esse é o Deus que servimos. Não adianta fugirmos de Deus, irmãos. É o Deus que envia a calamidade, é o Deus que envia a paz, é o Deus que trata com o seu povo, com a terra, de acordo como Ele quer. E entende que é perfeito. Veja comigo o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quando nós pensamos aqui a respeito de Jonas, se você ler, certamente já leu os 4 capítulos do profeta Jonas, você vai ver que no capítulo 2, Jonas recita em sua oração vários trechos do Salmo. Então ele tem em mente a grandiosidade de Deus, a pessoa de Deus. Mas o que ele esquece? O Salmo que nós lemos aqui no início, o Salmo 139, que fala que nós não podemos nos ausentar da pessoa de Deus. Se pegarmos as asas da alvorada e subirmos para os mais altos céus, Deus estará lá. Se pegarmos a nossa cama e fizermos um Sheol, ou seja, no mundo dos mortos, Deus estará lá também. Não tem como fugir da presença de Deus, mas é interessante que ele foge, e depois ele mesmo diz que Deus foi quem criou o mar, criou a terra e tudo o que existe. Como nós podemos fugir deste Deus? E Deus contraria a pessoa, a perspectiva de Jonas, mostrando que ele é soberano. E o que mais ele usa na sua soberania? No verso 5 e 6 nós vamos notar que Deus usa aqui os ímpios, os marinheiros, que ficaram indignados, para mostrar a grandiosidade de Deus, irmãos. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Já usou o profeta, como Balaão, para fazer o seu plano ser executado. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para que seus planos não sejam frustrados, como Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E os marinheiros aqui fizeram o que Jonas deveria ter feito, tiveram medo, clamavam, claro que clamavam aqui um ao seu Deus, não é? E fizeram toda uma espécie de reboliço para tentar resolver a situação, de resolver aquela história, mas não conseguem, porque o problema ainda estava ali naquele barco, que era a própria pessoa de Jonas. Irmãos, às vezes o Senhor usa pessoas para nos alertar, para nos chamar ao arrependimento.
que menos esperamos. Como você tem lidado com a soberania de Deus, no que diz respeito ao entendimento que você tem sobre esse Deus, que muitas vezes Deus usa circunstâncias, pessoas para olhar para nós e nos repreender, para fortalecer a nossa fé na nossa caminhada cristã. Eu lembro uma vez em São Paulo, trabalhava numa empresa, onde nós estávamos falando a respeito de alguns assuntos bíblicos, e um rapaz levantou então e quis explicar um texto muito difícil. E ali as pessoas ficaram em silêncio, ele começou a falar e todos ouviram. E as pessoas olhavam com deboche para esse rapaz. E quando ele terminou de falar, as pessoas olharam e disseram: você é crente? Como pode? A primeira vez que nós ouvimos você falar de Jesus, de Deus, que vergonha, não é? Era isso que estava acontecendo com o profeta Jonas. Ele estava sendo exortado por ímpios, estava sendo confrontado por ímpios. Jonas, aqui verso 5, porém havia descido ao porão e se deitado, veja aqui, anestesia espiritual, e dormia profundamente. Às vezes, irmãos, nós ficamos assim, inerte diante dos acontecimentos, quando na verdade deveríamos olhar para a soberania de Deus e dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Ele. Como você tem vivido, meu querido irmão, diante da soberania de Deus? Uma vez que este Deus, nós não podemos nos esconder dele, nós não podemos fugir para longe dele, porque onde nós formos, lá Ele estará. Ele usa também até mesmo a sorte, veja comigo o verso 7. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados, como dito. Deus executará cada um dos seus decretos, queiramos ou não. A ideia aqui de fugir, na nossa aplicação, não é propriamente de pregar a palavra. Mas será que você não tem fugido, por exemplo, da sua devoção a Deus, dos seus devocionais? Será que você não tem corrido para longe de Deus no que diz respeito à sua vida diária, na sua oração? Como você está? Talvez você esteja ativo nos trabalhos, mas longe do Deus que você está servindo. É necessário, irmãos, eu e você olharmos para esse Deus que conhece o nosso coração e temermos a Ele. Olharmos para o nosso coração, pedir ao Senhor, como o texto que nós lemos inicialmente: sonda-me, Senhor, e vê, observa se há um caminho torto e endireita os meus caminhos, para que eu viva de acordo com a tua lei, de acordo com o teu decreto. Deus estava consertando o coração de Jonas, antes mesmo de querer consertar os ninivitas, aquele povo. E o Senhor muitas vezes, irmãos, quer consertar o nosso coração. Ele quer endireitar os nossos passos, mas muitas vezes nós somos relutantes também. Nós lidamos com a circunstância e não notamos que o Senhor está nos tratando por meio da sua soberania. Quer seja por meio de uma calamidade, quer seja por meio de alguma bênção que recebemos. A grande verdade é que sempre o Senhor está nos forjando e lapidando o coração do seu povo para que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem percebido isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Você tem caminhado nessa perspectiva que o Senhor está te tratando, está te conduzindo, está forjando o seu caráter? Ou talvez você esteja como Jonas, você esteja anestesiado. E Jonas aqui não estava preocupado mais com a sua realidade. O coração do profeta estava duro. O coração do profeta já não estava mais sensível à voz de Deus, ao que estava acontecendo ao seu redor. Essa semana nós tivemos uma excelente exposição na reunião de oração do pastor Jefferson, onde ele colocou diante de nós para orarmos e termos a sensibilidade de Deus, porque pode ser, irmãos, que não tenhamos nos colocado na brecha para sabermos onde nós estamos errando. Será que temos trilhado esses caminhos que o Senhor tem para nós, que nós temos visto a boa mão do Senhor nos conduzindo, pessoas sendo colocadas em nosso caminho, para ajudarmos essas pessoas, para abençoarmos essas pessoas, para trabalharmos, para promovermos o reino de Deus? Ou será que estamos dormindo e estamos inertes diante daquela situação? Então o que Deus faz mais, pastor? Na terceira lição, Deus mostra agora a sua onipotência.
Do verso 9 ao verso 16, não vamos ler todos esses versos que nós já lemos, mas é necessário, por exemplo, notarmos aqui o verso 10, que interessante. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Quando Jonas anunciou que servia ao Deus, não é? Ele dizia que era o hebreu, que servia ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aqui o texto diz: pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Você teme ao Senhor, meu amigo? Você, de fato, tem em mente quem é esse Deus? Jonas não estava temendo a Deus, por isso ele se escondia. Irmãos, onde quer que estejamos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Isso é bom e ao mesmo tempo é assustador, dependendo do que estamos fazendo, dependendo do que estamos tramando, dependendo do que se passa no nosso coração. O que você tem pensado? O que você tem tramado? O que você tem calculado? Como está a sua caminhada com Deus? O profeta estava inerte, com o coração duro, adormecido, anestesiado, e o seu coração estava longe do Senhor. Ele estava lá embaixo, dormindo, enquanto outros estavam temendo. Isso é uma lição para nós, porque muitas vezes, irmãos, somos como Jonas. O sangue de Jonas corre em nossa veia. Nós dizemos e cantamos: eu temo ao Senhor. Mas será mesmo que temos temido ao Senhor? E quando falamos de temor, é necessário entendermos que temor não é o medo desesperado de Deus, porque nós sabemos que nós aproximamos de Deus como filhos que são aceitos e recebidos pelos méritos de Cristo. E Deus não fica ali, como por vezes imaginamos, como alguém que está com uma marreta de 2 metros para nos matar, para nos punir em cada passo errado que darmos. Deus não é assim. No entanto, meu querido irmão, é necessário que entendamos que não podemos fugir da presença gloriosa de Deus. E onde quer que estejamos, o lugar que estejamos, devemos ser culto ao Senhor. Devemos fazer com que o reino de Deus chegue até aquele local. Não só aqui na igreja, mas em todos os locais. A pergunta que devemos fazer é: ao apagar das luzes, quem somos nós? Na casa, no trabalho, na faculdade, na roda com os amigos, quem somos nós? Quais são as nossas conversas? Será que nós também não estamos anestesiados? Nós não estamos querendo combater? Queremos talvez dividir poder? E Deus mostra aqui a sua onipotência, mostrando a Jonas quem é que faz todas as coisas. Até o ímpio ele o faz temer. Verso 11, caminhando aqui para o fim. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Veja, irmãos, aqui eles querem resolver a situação. E o profeta? Coração inerte. As pessoas ao nosso redor muitas vezes levantam: o que nós faremos para resolver a situação? E com a força do braço, muitas vezes elas querem resolver a situação. E nós, servos de Deus, o que faremos? Clamaremos a esse Deus, buscaremos a sua pessoa, derramaremos o nosso coração diante dele, clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, diante dessa situação, diante dessa terrível situação que estamos passando. Mas há um motivo porque eles clamam: porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, ou seja, eles estavam com medo de morrer, eles estavam desesperados. Respondeu-lhes, verso 12: tomai-me e lançai-me ao mar. Aqui é a resposta dele. Ele não quis confessar ainda, ele não quis ainda resolver buscando o auxílio, a misericórdia desse Deus, mas dizendo: a culpa é minha. O mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Agora ele entende, irmãos, que Deus estava ali, no meio daquele caos, no meio daquela situação, mas não clama ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Os problemas familiares, os problemas na vida, os problemas diante das dificuldades que temos, nós queremos tomar a frente
e resolvermos da maneira que nós achamos. Mas qual é a maneira que nós devemos resolver as coisas? Clamando ao Senhor, buscando o auxílio, a presença de Deus. Mas no verso 16 ainda, nós temos aqui uma outra perspectiva de culto ao Senhor. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos, sem consciência do que era de fato um culto ao Senhor. Na ignorância, eles se prostraram. Às vezes os ímpios têm mais, digamos assim, disposição que os crentes. Se você notar, no livro de Jonas, tudo obedece a Deus. Tudo. Ele fez o mar e a terra, no verso 9 do capítulo 1. O vento lhe obedece, no verso 4 do capítulo 1. O mar lhe obedece, no capítulo 1, no verso 15. O peixe lhe obedece, no capítulo 1, verso 17. A planta e o verme lhe obedecem, no capítulo 4, versículos 6 e 8. Os ninivitas lhe obedecem, no capítulo 4 nós podemos notar isso. Quando 120 mil pessoas se convertem e se rendem ao Senhor. É claro que há um debate a respeito dessas pessoas, se foram salvas ou não, porque o povo de Israel deveria ir para Jerusalém e prestar culto ao Senhor. Mas eu sou da linha que eles realmente foram salvos, convertidos, se arrependeram, embora depois Naum irá falar que, de fato, aquela cidade seria destruída, e foi destruída. Como nós podemos ver no decorrer de Naum, quando ele fala que aquele povo, mas era um povo posterior, já muitos anos se passaram. E agora, diante disso, nós temos visto aqui, irmãos, a onipotência de Deus. Mas não só isso. Deus agora também, diante de tudo aquilo, mostra a sua misericórdia. Veja comigo o que aconteceu depois. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muitas pessoas, quando se deparam com esse texto, irmão, pensam que aqui é um castigo, uma punição de Deus para com Jonas. Mas isso não é verdade. Isso é a misericórdia de Deus estendendo a Jonas. Mesmo muitas vezes fugindo da presença de Deus, falhando com esse Deus santo, com esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que mostra a sua soberania, nós pecamos. E o que acontece? O Senhor estende a sua misericórdia para nós. Por isso que Lamentações, no capítulo 3, verso 22, é um texto conhecido da igreja, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É um Deus misericordioso, esse Deus da Bíblia, que além de alcançar aqueles ninivitas, mostrando a Jonas que Deus era diferente de Jonas. Jonas com o coração endurecido, dizendo, esse povo não merece. Deus está dizendo, você também não merece. Porque olha o que você está fazendo. Você se compadece de uma planta, de um verme, mas não do povo, que é minha imagem e semelhança. Às vezes, irmãos, nós ficamos com mágoas das pessoas, rancor, e não prestamos muita atenção no que aquelas pessoas precisam. Aquelas pessoas precisam da misericórdia de Deus, como eu e você precisamos. Devemos exercer, meus amigos, a misericórdia de Deus, estender a misericórdia de Deus, para que essas pessoas sejam restauradas, sejam salvas, sejam assistidas também. Pastor, essas pessoas não merecem, e nós merecemos? Nós não merecemos, irmãos. Todos somos pecadores, carecemos da graça do Senhor. Todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que nós devemos estender a misericórdia, a graça de Deus a essas pessoas. Tem alguém improvável na sua mente, tem alguém que esteja te perturbando, tem alguém que está ocupando o seu coração, que você está dizendo, meu Deus, me ajuda. Prega o Evangelho. O Evangelho é poderoso para restaurar, para dar vida, para dar ânimo, para trazer luz ao coração, como Deus fez com aquele povo. Deus estava ensinando uma grande lição para Jonas. Jonas, eu sou um Deus misericordioso. Eu poderia te matar. Eu poderia deixar você morrer nesses 3 dias. Mas eu estendi a misericórdia para você. Assim como eu estendi a esse povo. Embora fosse ruim, embora fosse pecador, transgressores, estivessem quebrando a minha lei, a sua maldade subiu, a sua malícia subiu até a mim. Mas eu estendi a sua graça, a minha misericórdia a essas pessoas. Esse é o nosso Deus, irmãos.
maravilhoso. Apesar de ser um Deus transcendente, apesar daquele que Isaías diz: ai de mim, porque vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Apesar de Deus ser transcendente, ou seja, nós não podemos ter acesso diretamente à sua pessoa, esse texto aponta para alguém maior do que Jonas, Jesus Cristo, porque ele ficou também no seio da terra, sepultado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, está vivo pelos séculos dos séculos, e a misericórdia dele se estendeu a você, te trazendo, te puxando não de um mar literal, mas de um mar de trevas, que você estava preso com os grilhões, com as cadeias espirituais. Você não tinha ouvidos para ouvir, você não tinha um coração para crer, você não tinha língua para professar. Lembra de Isaías? Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nome de que vive, mas está morto. Esse era eu e você. A história de Jonas, irmãos, é a história do Evangelho. Nós estávamos perdidos, a luz se estendeu a nós. Veio alguém, talvez não um profeta, alguém simples, não sabemos como que foi a situação de cada um, mas a grande ideia é que, por meio de Jesus Cristo, a misericórdia se estendeu para nós, assim como ele diz lá em Mateus capítulo 12, vamos abrir lá, para terminarmos, Mateus capítulo 12, olha o que Cristo fala, versículo 38, então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele foi morto. Diferente de Jonas, que preferiu fugir, Cristo veio ao mundo, pisou nesta terra e não fugiu da cruz. E na agonia, no Getsemane, ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque naquele cálice, meu irmão, estava o juízo de Deus. Assim como aqueles ninivitas mereciam o castigo de Deus, nós merecíamos também. E fomos alcançados pelo poder da graça do nosso Deus. Hoje nós podemos sair por essas portas aqui, dizendo: louvado seja o teu nome, Senhor. Porque eu fui alcançado, eu fui regenerado. Hoje eu creio, Senhor. Eu estava, Senhor, entre aquele povo, os ninivitas. O sangue dele também corre na minha veia. Mas aprove Cristo, quando veio neste mundo, fazer a expiação dos meus pecados e me levar ao Pai. E hoje nós podemos cultuar, podemos deitar, dormir e descansar, porque Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, meu amigo, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, agradecendo. Clame ao Senhor. Talvez você tenha algum parente, algum amigo, algum vizinho que não foi ainda alcançado pela graça de Deus. Esse Deus, conforme vimos, é o Deus misericordioso. Ele alcança os improváveis, Ele salva aqueles que a sociedade diz não tem jeito, só há caminho da morte ou da prisão. Mas nós sabemos e vimos aqui, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, é gracioso. Apesar da glória que tens, como diz um hino, um louvor conhecido, Ele nos assiste, Ele nos visita, Ele nos dá um amparo. Vamos orar. Ó Deus poderoso, grande é o teu nome, Senhor. Nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor nesta noite, cônscios, ó Pai, da tua grandiosidade. Ó Deus, como ouvimos aqui nesta noite, assim, ó Deus, como o profeta Jonas, muitas vezes estamos inertes, ó Pai. Estamos tão frios espiritualmente e não enxergamos ao nosso redor que o Senhor pode estender a misericórdia às pessoas que são menos improváveis na nossa concepção. Pessoas, ó Deus, que a sociedade não
dar valor. Pessoas, ó Deus, que estão perdidas, mas o Senhor pode encontrá-las. Ó Deus, aqueça o nosso coração nesta noite, ó Pai. Transborde desta mensagem do Evangelho de Cristo ao nosso coração, Senhor. Para que tenhamos ânimo, vigor, alegria, deleite em falar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justiça, ó Deus. Ó Deus, como o profeta Isaías disse: ó, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Ó Deus bendito, nós fomos chamados para pregarmos a Tua palavra, para levarmos a misericórdia, a graça do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos para que não sejamos, ó Pai, como Jonas, fugirmos do Senhor, porque nós não podemos fugir. Será o Senhor que essas pessoas que têm nos rodeado, nosso trabalho, nossa vizinhança, que têm aberto o coração para nós, não seja, Senhor, também alvos do Teu amor para evangelizarmos o que o Senhor, ó Deus, tem a fazer através da nossa vida, Senhor. Mostra-nos com clareza um lugar improvável. Ó Deus, o Senhor é misericordioso, Senhor. Ó Deus, há muitos familiares nossos que estão perdidos, que estão longe do Senhor, que estão cegos, que estão com o coração duro, que não estão enxergando a beleza da graça. Mas usa a nossa boca, Senhor. Assim como o profeta Isaías, que foi colocado, Senhor, nele a mensagem, e o Senhor perguntou: a quem enviarei? Quem te há de ir por nós? E com o coração vibrante ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, envia-nos, Pai, envia-nos, talvez não para um lugar longe, mas para a nossa cidade aqui de Juiz de Fora, que sejamos instrumentos em Tuas mãos, para falarmos do Senhor, para pregarmos a Tua palavra, orarmos, ó Deus, por essas pessoas que carecem, assim como nós um dia estávamos perdidos e fomos alvos da oração de alguém. Que estejamos, ó Deus, prontos a pregarmos, a falarmos, a anunciarmos as boas novas de Jesus Cristo nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e aqueça o nosso coração. E nós te agradecemos, ó Deus, também, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o maravilhoso Deus, é o Emanuel. Apesar da sua transcendência, Ele veio até nós e nos assistiu, nos encorajou e nos deu ânimo. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos, e te louvamos em nome de Jesus. Amém.